Olá, bem-vindos ao Telespace, meu nome é Guilherme e no vídeo de hoje tentaremos responder a pergunta por que metal extremo? Esse vídeo é para quem gosta de metal extremo, ou seja, de death metal, black metal, thrash metal, grindcore e o que mais vier, mas também é para quem não entende por que diabos alguém escutaria isso. Né? Aquela velha história do eu sou eclético, escuto qualquer coisa, menos gritaria, né? Só não gosto de barulheira. Aí não dá, né? Essa frase, que muita gente já ouviu com certeza, é um clássico e ela revela uma ideia muito limitada de música. É como se a música boa precisasse ser sempre bonita, sempre agradável, fácil de assimilar. E o metal extremo, como o free jazz, como a música de improvisação livre, já começa recusando essa premissa. É a ideia de usar a arte para lidar com o feio, com o grotesco, que são experiências humanas que não passam pela beleza. E são inúmeras, né? Ele existe justamente para explorar algumas zonas da experiência que a cultura cotidiana tende a higienizar. E a gente sabe que o ser humano não é feito só de pensamentos bonitos. Tanto eu quanto você que está aí assistindo, a gente tem que lidar constantemente com o medo, com a morte, com o nojo, com a violência, o desamparo, a misantropia, o desejo de destruição, o desejo de autodestruição, o fascínio pelo abismo. Tudo isso não vai ser abordado, porque a gente só aborda o que é bonito, a gente só fala do que é bonito. A arte existe também para dar forma àquilo que a gente não consegue integrar pacificamente na nossa cabeça. E nesse sentido, o metal extremo não trabalha principalmente com o belo, porém, nos melhores momentos, ele alcança o sublime por essa via negativa. O que é muito curioso, porque geralmente a gente tende a achar, né, o que costuma acontecer é o sublime é alcançado através do belo. Só que o black metal, o metal extremo de um modo geral, ele vai alcançar esse sublime muitas vezes através do grotesco mesmo, através do excesso, da deformação, do choque, que são coisas que definitivamente não estão relacionadas ao belo. E eu acho que tem a ver porque o sublime, ele justamente coloca a gente diante de algo que é intenso demais, que é ameaçador demais. Isso gera uma sensação de sublime, né? E o metal extremo muitas vezes atinge esse ponto através da estética constitutiva do gênero, lidando com o volume, com a velocidade, a saturação, um vocal inumano, os blast beats, ruído, dissonância, mas também na lírica, né, com as imagens de morte, de guerra, de decomposição, a blasfêmia, o caos, tudo isso, ele acaba dando forma a essa ideia de horror. Até porque o barulho, diferente do que muita gente acha, não é ausência de forma, é uma outra forma de organizar, né? É uma outra forma de organização. No death metal, por exemplo, tem uma obsessão arquitetônica nas músicas. São riffs que se encaixam como se fossem estruturas, e aí tem mudanças métricas e temas que quando retornam deformados. É uma obsessão com essa forma, mesmo dentro de um formato de canção que é difícil de encontrar em outros gêneros. Muito interessante. Enquanto que o thrash metal é uma coisa mais física, né? Mais ligada ao corpo, à velocidade, o ataque, a política mais intensa, né? Um conflito social imediato tá ali. E isso aparece no grindcore também, né? O grindcore parece condensar a violência em miniatura, né? Uma outra abordagem dessa coisa. E já o black metal,
ele vai muitas vezes para uma zona que acho que dá pra gente até chamar de metafísica, porque ele usa muito a ideia de atmosfera, de repetição, o lo-fi, que também é constitutivo, né, dele, a solidão que aparece na música, independente da letra. E aí nisso o black metal atinge o sublime muitas vezes porque ele busca um estado de espírito. Até porque muitas músicas longas de black metal não são longas porque elas são progressivas. Elas são longas porque elas precisam instalar na gente um determinado estado. E nisso a forma não é necessariamente narrativa, com começo, meio e fim. É uma coisa que vai mais para um lado ritual, hipnótico. E a repetição acaba alargando a percepção do ouvinte. E acho que é também por isso que o black metal é muito aberto à vanguarda. Ele dialoga muito facilmente com outros gêneros, né? Com, sei lá, com ambient, com drone, com música folclórica, que não falta exemplo, inclusive de música folclórica indígena brasileira com black metal, coisas sensacionais que as pessoas têm feito, música eletrônica, enfim. Mas, e aí é um ponto que para mim é essencial tratar aqui, essa mistura só funciona quando ela aceita a estética de braços abertos. Ou seja, quando ela aceita sem cinismo, sem vergonha do ridículo. Porque esse ridículo faz parte, ele é indissociável. Eu vou tentar me explicar aqui. O problema não é você misturar black metal com shoegaze, ou com eletrônico, ou com música folclórica. Com shoegaze é muito paradigmático, porque tem o Death Heaven, por exemplo, que eu não curto. E eu vou tentar falar um pouco por que eu não curto, para ver se eu consigo me explicar aqui a respeito disso que eu estou falando agora. O problema é quando nessa mistura você pega só o fenômeno e você não traz junto a coisa em si. Então você está ficando só na superfície. E a superfície é muito fácil. Só que ela não entrega. Ela parece entregar. Justamente porque é um fenômeno, né? E os fenômenos confundem a gente. Mas os fenômenos não contêm a coisa em si. Os fenômenos são uma espécie de manifestação da coisa em si, né? Os fenômenos são a representação da vontade. E nesse caso específico, o fenômeno é o quê? É você usar o trêmolo, o blast beat, o vocal rasgado, beleza? Só que a coisa em si é a negatividade, o excesso, a teatralidade, aquela seriedade desconfortável. O metal extremo frequentemente vai parecer ridículo para quem vê de fora. Só que isso é parte da força dele. Os logos que são ilegíveis, o corpse paint, a ideia dos pseudônimos, esse ridículo é parte do rito. Justamente porque ele separa a experiência estética do mundo cotidiano. É como se a gente falasse, agora nós entramos em um outro regime de percepção. É igual se você for fazer aula de teatro, sei lá, com o Antunes Filho, com o método dele, e ele iria te colocar para ficar caminhando. Caminhem por aqui como se vocês não tivessem controle do seu corpo, como se vocês estivessem bêbados. E aí fica todo mundo caminhando assim, tropeçando no próprio pé e tropeçando nos outros, só que todo mundo sério, todo mundo levando aquilo a sério. Quem olha de fora pensa, haha, que ridículo. Existe essa armadura da ironia, do humor, que protege a gente dessas coisas, de não querer fazer parte de um negócio que pode expor a gente. Mas é justamente por expor que aquilo é de verdade. Aquilo só existe, aquele regime de percepção que as pessoas estão entrando ali, só é possível porque elas estão se permitindo. Elas estão permitindo uma exposição muito aberta àquele tipo de experiência. E no que aquilo é capaz de existir, no que você permite que aquilo exista em você e também para fora no mundo, você se abre para coisas que você não encontraria de outra forma.
Sei que esse papo é meio abstrato, só que espero que eu esteja me fazendo entender na medida do possível. Porque justamente para isso funcionar, não pode ter aquela piscadela, né? Sempre aquela piscadela cínica constante para o público, né? O artista precisa se entregar e o ouvinte também. Então, ambos aceitam um pacto estético. O black metal, por exemplo, muitas vezes funciona como uma anti-liturgia, né? Não no sentido de ser contra a liturgia, mas no sentido de ser uma liturgia, só que invertida, uma teologia invertida. Porque ele nega o sagrado instituído, só que ele conserva algo da intensidade religiosa, uma coisa da solenidade, do transe. E para entrar nisso, você precisa abandonar a armadura do cinismo. E essa entrega é uma das coisas mais bonitas do metal extremo, porque ela permite a gente acessar alguns estados de consciência que a música mais domesticada raramente alcança. E quem escuta esse gênero sabe do que eu estou falando. Quem frequenta shows, quem ouve os discos, enfim. Até porque não é só a música, existem outras coisas em volta da música que contribuem para isso. Que muitas vezes são as coisas ridículas também, a teatralidade da coisa toda. E no fundo não é simplesmente gostar de barulho, é você entender que o som pode ser outras coisas também, pode ser uma violência simbólica, pode ser arquitetura, pode ser uma catarse. Isso vem de outras formas pra gente. E por isso que ao fazer isso, o metal extremo nos proporciona uma espécie meio estranha de libertação, porque ele permite encarar aquilo que o bom gosto não alcança. Ele acessa uma zona da experiência que a cultura cotidiana tende sempre a esconder, a enterrar. E aí a função do metal extremo é ir lá e escavar aquilo, trazer aquilo para a superfície e fazer a nossa experiência aqui, através da arte, através da estética, ser mais completa, ser uma experiência mais abrangente, mais interessante, justamente porque procura entender o ser humano de forma mais profunda, menos chapada, menos óbvia, menos hipócrita. Enfim, é isso. Tentei só lançar aqui uma pequena discussão. Eu queria que essa discussão continuasse com vocês aí nos comentários, porque é difícil falar um negócio assim tão subjetivo, ainda mais porque eu não estou falando de uma banda específica, um álbum específico, nada disso. É claro que nos vídeos aqui do canal, quando eu falo sobre os álbuns específicos, sobre algum gênero, vocês já vão começando a pegar também a minha ideia, e eu vou também tentando entender qual é a minha ideia sobre essas coisas. Até porque a proposta desse canal é a gente pensar aqui juntos, né? Eu estou pensando também enquanto eu estou falando. E por isso fica esse fluxo de consciência meio bizarro aqui, sem forma às vezes, pelo qual eu me desculpo. Mas a ideia é essa, vamos continuar essa discussão e tentar entender, né? Tentar ir abordando os assuntos pelas beiradas para ver se em algum momento a gente consegue dar forma um pouco a eles e compreender melhor aquelas coisas que provocam tanta paixão na gente, né? Enfim, é sempre um prazer falar com todos vocês e fico no aguardo aí dos comentários e sugestões para os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.